Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia-nos a estudar a Tua palavra. Pedimos Suas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é conflito iminente. É um tema que é muito fundamental para os dias atuais. Está muito próximo também dos acontecimentos finais, né, da história da humanidade. Espero que a gente venha aproveitar esse estudo essa semana. Nós vamos começar tratando sobre a questão da verdade. Porque sem a verdade não há coisa importante a ser tratada. Então Jesus chega e diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui está claramente dito, Jesus nos diz, revela, que não há santidade sem a verdade. E a verdade só vem através da palavra que Deus revelou aos profetas, que nós conhecemos hoje, que é a Bíblia. João 8:58, Jesus também se revela como ser divino. Ele chega e diz, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Abraão, para Jesus, né, existir antes de Abraão, significa que ele tem que ser Deus. Salmo 119, 151 diz assim, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Então, os mandamentos de Deus também são a verdade. Então, é importante nós entendermos que, além da palavra revelada, os mandamentos em si são a verdade. Efésios 4, verso 15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Então, quem está conduzindo a humanidade, quem deve conduzir a humanidade é Jesus. E nós temos que seguir ele juntando duas coisas, a verdade em amor, ou a verdade do amor. Então não dá para separar a verdade do amor, o amor da verdade. Então, nós seguimos a Jesus. João 8, 31, 32 diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então aqui tem outro aspecto fundamental. A gente fala que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, para nós sermos discípulos dele, nós temos que permanecer na palavra. Então não basta ler a palavra, não basta conhecer, nós temos também que permanecer. Permanecer aqui significa que nós estamos obedecendo. Jesus diz mais, se nós somos discípulos, nós vamos conhecer a verdade. E o que vai acontecer ao conhecer a verdade vai nos libertar. E a própria Bíblia diz aqui, Salmo 119, 160, tua palavra é a verdade desde o princípio. E esse princípio aqui é o princípio do ser divino, desde sempre. E cada um dos teus juízos dura quanto tempo? Juízo aqui é julgamento, decisões. Jesus revela em João 14:6. Ele disse Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então aí Jesus fecha, né, todo o sentido, né, que nós temos que conhecer a verdade, para sermos livres, que a palavra de Deus é a verdade, os mandamentos de Deus é a verdade. E nós só podemos ser santificados pela verdade. E se nós só seremos discípulos se nós permanecermos, né, na palavra. E aí Jesus diz que ele próprio é o caminho que nós devemos seguir. Ele também é a verdade. Ele é Deus. Então Deus é a verdade. E a vida original, ele também é a vida original. E ele ainda diz mais, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, porque ele também é o Pai. Então, o Pai, no sentido de Criador, é o Jesus, né? Chamamos de Filho, Deus, o Pai, nós chamamos de Pai, e o Espírito Santo, nós chamamos, né, de Espírito Santo. Porque Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos um conflito muito sério relacionado com essas questões aqui. Quem é Jesus? Quem é Deus? Qual a sua palavra? O que é a verdade que foi revelada? Todo o conflito está relacionado com isso aqui. Apocalipse 14, 6, 7, Deus nos envia, né, uma mensagem que tem que chegar a todo mundo. Diz assim, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra. Então, eterno no sentido que ele não, como é que se diz? Eterno no sentido que ele
não tem mudança e que o efeito dele é eterno. Para quem esse evangelho vai ser pregado? Para toda a nação, tribo, língua e povo. Então, para mim, para você, para todas as pessoas. O que esse evangelho diz? Boas novas. Temer a Deus. O temer a Deus eu já falei em alguns estudos passados, mas cabe relembrar que diz o que é temer a Deus. É ter Deus, suprema consideração por Deus. Como é que a gente tem suprema consideração por Deus? Quando existem duas questões, ou questões que existem duas decisões a ser tomadas. Ou você toma essa decisão do lado de Deus ou da sua escolha. E aí você toma a decisão do lado de Deus. Então você está dando em consideração a Deus. Dar glória. O que é dar glória? Aí já é diferente. Dar glória é você cumprir o propósito para qual Deus te trouxe à existência. Né? O sol dá glória a Deus, as estrelas, né? O firmamento. A própria Bíblia diz isso em Salmo 19. Então, como é que nós damos glória a Deus? Sendo seres humanos. O propósito para o qual Deus nos criou foi para sermos a imagem e semelhança dele. Então, se nós nascemos homem e mulher, então homem e mulher, quando você vive como homem ou mulher, como Deus te trouxe à existência, você está dando glória a Deus. Você vê que a questão é bem séria. Porque é vinda a hora do seu juízo. Então, já chegou o julgamento. Nós já vimos em lições anteriores, estudos anteriores, que o julgamento começou em 1844. Já faz bastante tempo. E a quem nós devemos adorar? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a sonda. O Criador. A adoração só pode ser prestada ao Criador. Aqui nós podemos ver novamente Apocalipse 4:11, né? Diz: digno é Senhor de receber glória, honra e poder. É a Ele que pertence tudo isso. Porque tu criaste todas as coisas. Por tua vontade são, seja, elas existem e elas foram criadas. Apocalipse 14:9-10 já mostra, né, que existe um poder que se contrapõe à adoração a Deus, ao verdadeiro Deus. E diz aqui: seguir um terceiro anjo com um grande voz, se alguém adorar a besta. Então existe um poder, que a Bíblia chama de besta, que está buscando a adoração em detrimento de Deus. Ou seja, em lugar de Deus, ela quer ser adorada. E essa besta também tem uma imagem no sentido de um filho, um descendente. Nós somos a imagem de Deus, semelhança de Deus. Então essa besta tem um filho, uma filha, e nós vamos ver depois, né, que é a besta que sobe da terra. E esses duas figuras, né, impõem as pessoas para receber um sinal na testa. A testa para Deus significa consciência, mente, ou seja, as pessoas vão ter que aceitar de forma consciente ou aceitar com a sua própria mente esse sinal. E outro grupo também vai receber esse sinal na mão, ou seja, na mão, quando a Bíblia diz que é na mão, porque você pode ter sido forçado pelas circunstâncias da vida, pela questão de emprego, outros problemas que possam ocorrer. Diz que também, mas independente de quem seja, esses dois grupos vão beber do vinho da ira de Deus. Então Deus não quer que essas pessoas façam parte dessa adoração à besta ou à sua imagem por questões, não importa o que venha acontecer. E diz que esse vinho de Deus se deitou não misturado no cálice da sua ira. Então Deus se ira contra o mal. E aqui a Bíblia nos fala: essa pessoa ou essas pessoas serão atormentadas com fogo e enxofre. Fogo e enxofre na Bíblia fala claramente, né, da segunda morte. Está lá em Apocalipse, capítulo 20. Também, né, mostra Apocalipse 20, né, que está relacionado com a morte. Né? Vamos ver aqui, ó. Apocalipse 20, verso 10, diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, que esse aqui é a imagem da besta, de noite serão atormentados para todos sempre, ou seja, até que eles sejam consumidos. Né? E se nós vemos aqui que o lago de fogo de enxofre, o que é o lago de fogo de enxofre? Nós vamos ver aqui. 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Só que também diz que o lago de fogo e enxofre, né, tem um fogo, né, que a Bíblia diz que é eterno. Nós podemos tirar dúvidas sobre isso, está lá em Judas, né, que diz que Judas 1, verso 9, né? Verso 9 não, verso 7 aqui, ó.
Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram à fornicação, né? Ou seja, homens estavam tendo relação com homens, com aqueles indo após outra carne, se ir após outra carne, quer dizer, não estar tendo relações com mulheres, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, esse fogo eterno aqui não significa que o fogo vai estar consumindo eles até hoje lá. E não tem fogo mais na região. E sim que as consequências do fogo são eternas. Então, da mesma forma, lá a Bíblia fala em Apocalipse, né, que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre vai ser para sempre. Né? As consequências serão para sempre. Então, de forma resumida, nós podemos ver aqui que a Bíblia fala que nós vamos ter que tomar uma decisão muito em breve. A última geração vai passar por essa crise final. E Deus diz aqui em Salmo 81, verso 11 a 13, ele fala assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Muitas das vezes a gente não quer ouvir um assunto desse. E se Israel não me quis, muitos, né, não quer ouvir, nem quer fazer parte do povo de Israel. Deus diz que, portanto, eu os entreguei ao desejo de seus corações. Muitos estão seguindo os seus próprios corações. Então, conhecer a verdade é complicado. Muitos não querem conhecer. Eu digo para vocês, questão própria. Para conhecer a verdade, a gente tem que fazer sacrifícios. Tem que fazer escolhas. Andaram nos seus próprios conselhos. Mas esses conselhos são Deus, nossos Deus. Se a gente não está sob o conselho de Deus, Satanás está guiando você. Pode ter certeza. Só tem dois grupos. Ou você está sendo guiado por Deus, ou está sendo guiado por Satanás. Mesmo que você não saiba. Ou se meu povo me tivesse ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos. Então, Satanás ele faz questão de não aparecer, mas que você siga o que ele quer que ele siga. O importante para ele é isso, que você obedeça a ele, mesmo que você não saiba. Apocalipse 12, 17 fala que o dragão na Bíblia, nós sabemos que é Satanás, né? O diabo, né? A antiga serpente, está lá em Apocalipse 12, né? Versos 7 a 9, quem tiver dúvida. O dragão irou-se contra quem? Contra a mulher, e aqui essa mulher aqui é a igreja. E diz, e foi fazer guerra ao remanescente, ou seja, o restante, o que resta da semente da igreja. Ou seja, a igreja de Deus sempre existiu e sempre vai existir até o fim. Ela não é uma denominação, são pessoas que estão espalhadas em várias igrejas. E diz, quem são esses? São os que guardam os mandamentos de Deus. Então Deus está falando que o povo dele tem que estar guardando os mandamentos de Deus. Que mandamentos esses? São os 10 mandamentos. Né? Não terá Deus diante dele, né? Não, né? Adorar a imagem, né? Não usar o nome de Deus, né? De forma, né? Viver uma vida que desonra o nome de Deus, né? Então, ter o nome de Deus em vão. Guardar o dia do sábado, honrar pai e mãe, né? Não matar, não adulterar, né? Então, vem vários mandamentos. Não jurar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, nem as coisas do próximo, né? Então, são várias leis, né? Não dar falso testemunho, né? Então, esses são os mandamentos que Deus está falando aqui. Mas tem mais mandamento? Tem. Tudo que Deus falar que é para obedecer é mandamento. Por exemplo, Jesus estabeleceu lava-pés e Santa Ceia. É mandamento? É mandamento. Por quê? Porque ele é Deus. Então, a gente tem que fazer parte do lava-pés e da Santa Ceia. Né? É um mandamento. Então, quando Deus diz que não devemos comer determinados alimentos, é mandamento? É mandamento. Por quê? Porque foi ele que disse. Então, diz, guarda os mandamentos de Deus. E segue o quê? E tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Nós já vimos em estudos anteriores, como o Apocalipse, né? Fala, né? Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é espírito de profecia? É a Bíblia, é o que Deus revelou, né, aos profetas, né? Através da Bíblia. Né? E nós, se tiver dúvida, você pode ver aqui, ó, em Apocalipse 19, 10, né? Olha, não faça tal, não sou teu conservo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. E aqui é explicado, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o que é espírito de profecia? É a Bíblia e tudo que Deus revela aos profetas, ou seus mensageiros. Nós cremos que a irmã White recebeu a mensagem de Deus. Né? Por isso que a gente lê os escritos dela e leva em conta. Mas aqui está falando de forma mais clara, mais específica da Bíblia. Deus revelou aos profetas. E aqui fala claramente, né? Também. Vamos agora entrar aqui.
Ele se ira contra o restante de descendentes, guarda o mandamento de Deus e segue o quê? O Espírito de profecia, que é a Bíblia. E aqui em Apocalipse 14, 12 também explica, aqui está a paciência dos santos. Então, quem são os santos? Deus revela quem são os santos. Quem são os santos? Aqui estão, são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui a Bíblia não está dizendo que santo não peca, porque senão haveria uma contradição. Então, 1 João diz claramente, né? Deus fala aqui em 1 João 1, verso 7, 8, né? 1 João, ó, não está dizendo que quem é santo não peca, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Você batiza, toma a decisão de seguir a Deus, você é santo? É. Você está buscando guardar os mandamentos de Deus, seguir a Bíblia, permanecer em Deus. Mas você peca. E a Bíblia diz que quem diz que não peca é o quê? A verdade não está em você. Se confessarmos nosso pecado, então quem é o santo? É aquele que confessa os pecados a Deus e permanece com Jesus. Jesus faz o quê? É fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então aqui diz, se dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus mentiroso, mas a sua palavra não está em nós. Quem está mentindo somos nós. Então nós temos que entender que o santo comete falhas, mas os santos permanecem buscando guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus e seguir os escritos. A palavra de Deus que Deus revelou aos profetas. Esses são santos. Então, você pode ser um santo se você tomar essa decisão. Então, a crise vindoura diz assim, Jesus nos revela em João 16, de 1 a 3. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizem. O que é escandalizar? Você pega de surpresa, né? Você não ser encontrado despreparado. Diz, expulsar-vosão das sinagogas. Sinagogas eram as igrejas, né, do passado. Hoje as sinagogas, né, são as igrejas. Então as pessoas vão ser expulsadas, né, das igrejas no futuro. O que vai acontecer no futuro? Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer esse serviço a Deus. Isso já aconteceu no passado. Mas Deus, Jesus, revela coisas que repetem. E no tempo do fim vai acontecer novamente. Jesus, e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus. Eles não estão seguindo a Deus. E o primeiro sinal, se você vai saber se está seguindo a Deus, se você está decidido ou não guardar os mandamentos dele e seguir a Bíblia. Se você não faz isso, comece a repensar sua vida, porque Jesus diz claramente, quem não permanece na minha palavra não é meu discípulo. Não é difícil, né? Se você não é discípulo, você não vai conhecer o Pai, nem a Jesus. Mateus 10, 22, 23 diz, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então vai chegar um tempo que as pessoas vão passar a odiar aqueles que seguem Jesus, assim como aconteceu no passado. Mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo. Então mesmo você morrendo pela fé, como Paulo, como Pedro, como Tiago, né? Como vários, né, apóstolos, você morrer na fé, você será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Então aqui tem um princípio. Naquela época, Jesus recomendou, olha, quando você estiver perseguindo numa cidade, vá para outra. Então esteja pronto, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para você fugir, se deslocar de um lugar para outro. Não fique apegado às suas coisas, né? Seu trabalho, seu emprego, né? A sua casa, porque vai chegar esse tempo que você vai estar sendo perseguido e você vai ter que mudar de uma cidade para outra. Jesus diz, ó, eu vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus, sem que venha o Filho do Homem. Então naquela época Jesus estava lá, quando ele estava falando isso. Então foi na época que houve a perseguição, né, dos cristãos que foram perseguidos? Não. E Jesus está falando, sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus está falando da segunda vinda. E percorrer a cidade de Israel. Quais são as cidades de Israel? É Israel literal? Ou é Israel aqui, onde está o povo de Deus? A cidade onde está o povo de Deus. Está espalhado. Então você vai percorrer várias cidades por causa das perseguições, mas você não vai percorrer todas. Porque o Filho do Homem vai vir antes. Amém?
Então, esteja preparado. É melhor você sair das grandes cidades, porque nas grandes cidades a situação é mais difícil para você escapar. Indo para as menores é mais fácil você sair das menores para outras menores ainda e para ir para o campo se for necessário. Segundo Timóteo 3,12,3 diz: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, piamente, ou seja, piedosamente, verdadeiramente querem viver com Jesus, vão passar perseguições. Se você já não está passando, né? Mas os homens maus e enganadores irão de quê? De mal a pior, enganando e sendo enganados. É o que nós só vemos hoje acontecendo. Por isso que você não deve confiar, né, nos sistemas de governo hoje do mundo, porque eles não vão dar solução para os problemas da humanidade. Não haverá solução. Você tem que sempre buscar o melhor. Sempre esteja buscando o melhor. Mas não fique pensando que vai haver solução completa. Apocalipse 13, 14 a 17 nos revela o quê? Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Então, esse poder que a Bíblia diz que a imagem da besta, ou seja, uma outra besta, vai enganar. Então, Satanás trabalha sempre com engano. Então, por detrás de muitas coisas que estão acontecendo hoje na humanidade, né, há muitos enganos. E diz que engana os que habitam na terra com sinais. Sinais é o quê? Eles fazem coisas que as pessoas veem e elas acreditam como verdadeiras. Não é que aquelas coisas não acontecem. Elas acontecem, mas aquilo é para enganar você. Sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Então a besta está o quê? Conduzindo o processo por detrás. Dizendo aos que habitam na terra, ó, que fizessem uma imagem, ou seja, uma imagem à besta. Mas essa besta já não era a imagem da própria besta, como nós vimos aqui, mas que imagem será essa? Tem que ser uma réplica. A imagem é réplica, uma cópia. Uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Nós já vimos antes quem é essa besta. Recebeu essa ferida foi o que? O papado. Nós vamos ver em detalhe daqui a pouco mais. Foi-lhe concedido, né, essa imagem da besta, ou seja, a besta que a Bíblia chama, que sobe da terra, foi-lhe concedido que desse espírito. Espírito é fôlego, vida. A imagem da besta. Então, essa imagem da besta vai ter o quê? Passar a ter vida. Para que também a imagem da besta falasse. Então, significa que esse poder vai conseguir falar no sentido de convencer as pessoas. E fizessem com que fossem mortos todos que não adorassem essa imagem. Estranho, né? Mas que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita. Você vai ter se é todas as pessoas, tem que acontecer um governo mundial para atingir todas as pessoas. E seja posto, seja imposto, tem que ser um poder governamental. Né? Na mão direita, ou seja, eu já falei da mão direita da questão do trabalho, né? De obrigar a pessoa a obedecer. Nas testas são pessoas que vão aceitar tranquilamente. Para que ninguém possa comprar ou vender. Ou seja, envolve o mercado. Envolve o mercado. Não pode comprar nem vender. E não aquele que tiver o sinal. Então, para você ir, você tem que fazer uma conferência, né? Se você tem um sinal ou não. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, tem que ter um sistema de controle e verificação para saber isso. Igual você passa um cartão, tem que saber se o cartão é seu. Você tem que bater uma senha, né? Se o cartão for seu, né? Para que não seja usado de forma errada. Então, mas aqui não está dizendo que esse sinal, o nome da besta ou o número do seu nome é a imagem, não é a imagem. Sinal, o nome da besta ou o nome não é a imagem da besta. A imagem da besta é outra coisa. Vamos já entender mais. Então, se a gente trouxer agora para o presente e o que está acontecendo no futuro, existem planos, né, de clubes, né, como o Clube de Bilderberg, né, que se reúne, né, de vez em quando, reúne agora na Espanha há pouco tempo. Eles tomam decisões, né, reúne 300, mais ou menos 300 das pessoas mais ricas do mundo que detêm o poder econômico, né, religioso, político, né, eles se reúnem para decidir o que vai acontecer no mundo. Nessas decisões também tem outros clubes, né, Clube de Roma, né, e outros que se reúnem também para tomar decisões. Eles decidiram, né, e decidem, né,
fazer algumas coisas, né? Criar crises artificiais, né? Deixar as pessoas sempre preocupadas, as pessoas, né, num perpétuo estado de desequilíbrio físico, mental e emocional. Por isso que vem pandemia, né? Aí daqui a pouco já vem outra pandemia, aí já é uma guerra ali, ou a outra guerra em outro lugar. Ou seja, as pessoas não têm condição, né, de ter uma paz. Outro objetivo é fazer um controle férreo sobre a educação. Você vê que agora, né, querem até decidir, né, ensinar para seus filhos, né, suas filhas, as crianças, né, coisas que são ideológicas, de modelos ideológicos, e não de comprovação científica. Né? Como existe mais de 100 gêneros. Na Inglaterra, né, estavam querendo ensinar na escola que existem mais de 100 gêneros. A Bíblia diz, né, que Deus criou macho e fêmea. A biologia comprova que só existem duas bases genéticas: X ou XY. Existem algumas derivações, existe, mas continua sendo a mesma base genética: X ou XY. Mas eles estão querendo controlar a educação para impedir, né, mudar até a linguagem hoje. Né? Até a linguagem eles querem estabelecer. Isso mostra, né, que a educação é um meio que eles usam para controlar a população, com o propósito de destruir, né, e controlar. Estabelecer o quê? Cartão inteligente. Né? Cada vez mais os sistemas estão inteligentes. Hoje é o celular. Nosso cartão inteligente é um celular. No futuro pode ser um celular, pode ser algo que está só plantado na sua mão, e você passa a mão e já tem as mesmas informações que você usava antes no celular, através da computação quântica. Chips biológicos já existem. Biometria também já existe. Código de barra, né, na carteira de motorista, já normal. Cédula de identidade pessoal universal. Isso é um futuro, deve caminhar nessa direção. Mas isso é o número da besta? Não, não é o número da besta. Mas isso faz parte do controle que a besta vai usar? Sim, faz parte do controle. Porque cada vez mais se obtém informações das pessoas. A ONU tornar a ONU mais poderosa, de modo que ela se converta em quê? Finalmente no governo mundial. Então, a ONU está caminhando nesse sentido. Agora a OMS está querendo tirar o poder dos países, né, para poder controlar, quando houver uma pandemia, controlar tudo que vai ocorrer nesses países. Né? Houve agora um revés, né, que alguns países não aceitaram, mas eles estão lutando para alcançar essa condição. E é uma sociedade pós-industrial de crescimento zero. Por isso que ele quer que você deixe seu carro e ande a pé ou ande de bicicleta. Mas essas pessoas que se reúnem, né, eles voam de avião, né, eles gastam, né, recursos, né, para estar se movimentando nessas reuniões. E um voo desses de avião deles é mais combustível do que se você passasse anos e anos usando seu carro. Só que ele disse que é para o bem da humanidade, né? Essa reunião dele. Né? Agora, você não. Ele está fazendo prejuízo para a humanidade. Então, uma sociedade pós-industrial com crescimento zero. Eles querem acabar com a industrialização dos países e a produção de energia elétrica. E sem energia elétrica, as pessoas ficam mais controláveis. Desfazer a dissolução de todas as forças armadas nacionais. Então eles criaram, né, aquelas forças, né, os capacetes azuis, né, que é pegar parte das forças dos países e colocar sob o controle da ONU. No futuro já vai treinando as pessoas, né, para ter um exército mundial no futuro. Suprimir a democracia, né? Isso nós já sabemos no Brasil. Eu digo para vocês que nós não estamos vivendo uma democracia. Nós estamos vivendo um sistema de governo socialista. Né, onde o Estado, né, já está tomando decisões, né, de quem vai preso, quem não vai preso, prende-se mesmo sem provas, hein, sem precisar de investigação, prende-se primeiro, investiga-se depois. Né, e se não encontra a prova, você fica dizendo que vai sempre estar buscando outra a prova e mantém a pessoa presa lá. Então, isso não é regime democrático. Confisco de todas as armas de fogo que estão na mão dos particulares. Por que isso? Porque as pessoas não têm armas e eles têm armas, é muito fácil, né? Eles controlar a população. A população não consegue se defender. Na Alemanha, foi uma das primeiras coisas que Hitler fez, foi confiscar as armas. Né? Também na Venezuela e outros países, né? Ao longo da história você pode ver que esse é o primeiro processo, né?
E aí a desculpa, né, que os bandidos, né, tem que tirar as armas do bandido. Não tira do bandido, tira das pessoas que querem legalizar as armas, né, porque aí ele sabe que essas pessoas que podem vir se defender no futuro. A ideia de propriedade particular é excessiva, né? Como o Papa Francisco chega e fala, né, que você não terá nada, mas você será feliz, né? Mas o Vaticano, por exemplo, não vai ser vendido, nem vai ser passado para ninguém. Então, eles querem tirar a sua propriedade privada, mas a deles vai permanecer, né? Então, a riqueza deve ser compartilhada com o restante do planeta. Qual a riqueza? A sua, aquilo que você produz. Não o que eles têm, né? Não é o dele que ele vai compartilhar. Isso que estamos dizendo na história, né? É o seu que vai ser compartilhado. Criar um exército mundial e criar uma sociedade sem dinheiro líquido. Então, esse é o plano que eu li no livro Clube de Bilderberg desde 2006. Ó. Nós já estamos bem avantes nisso. Isso tem tudo a ver com as profecias. E quem é que está por detrás controlando isso? A Bíblia diz que Apocalipse 13, de 1 a 2, revela. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus 10 chifres, o que? 10 diademas. 10 diademas é coroas. Então, essa besta, ela tem poder de governo. E sobre suas cabeças, o nome de blasfêmia. Então, além dela ter poder de governo, ela blasfema contra Deus. Diz, a besta que ele viu era semelhante ao leopardo. E nós vamos ver aqui o leopardo aqui, ó. Esse leopardo está relacionado com o quê? Com a profecia de Daniel 7. As bestas de Daniel 7. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças representa o quê? A Grécia. Então diz aqui que essa besta tem parte do povo da Grécia. Que é o povo da Grécia? Toda a Europa. E diz os pés como de urso. Os pés como de urso está relacionado com o quê? Com o urso que comeu as 3 costelas, que é a Medo-Pérsia. Então também essa besta tem parte do povo da Medo-Pérsia, que são os árabes, né, que estão espalhados aí. E também aqui diz que a boca como leão, que são os descendentes, né, da Império Babilônico, que esses aí são os povos caldeus, né? E aí eu não posso dizer para você quem são esses povos, né? Mas eles também estão fazendo parte da história da humanidade. E diz que quem deu o poder para essa besta, que é uma mistura desses povos, né? E a besta é uma mistura de povos aqui. Não se iluda. São povos e nações que compõem a besta. Quem deu poder para essa besta foi o quê? O dragão, que é Satanás. Deu o quê para eles? Poder, trono e grande poderio. Então, essa besta tem que estar envolvida, né, com a Europa, os árabes e com os povos, né, da Babilônia. E aí você pode ver, né, que a Europa, né, está perto dos árabes e está perto dos povos da Babilônia. Então, esse poder, Deus diz que é a besta que sobe do mar. Quem é essa besta que sobe do mar? Essa besta que sobe do mar também depois que diz que depois, né, do leopardo viria um animal terrível e espantoso que nós sabemos que é o Império Romano. E o Império Romano surge como descendente, né, da Grécia e Alexandre o Grande. E ele tem o que? 10 chifres. Esses 10 chifres se compõem, né, que compõem a Europa. Então o descendente, né, do Império Romano, a Bíblia diz que é um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, além dele ter poder político, ele tem poder religioso. Na história, quem foi que descendeu do Império Romano que tinha poder político e religioso? O papado. Surge, né, o papado como descendente do Império Romano. E aqui tem um livro, né? Eu peguei a fonte da lição da Escola Sabatina e disse que Isaac Bacchus declarou: ao mudar a sede do Império para Constantinopla, Constantino abriu o caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens na terra e acima de Deus no céu. E a história mostra que ele se exaltou mesmo. E aí nós podemos ir aqui, Apocalipse 13, 5, 7, diz que uma das características principais dessa besta que sobe do mar é a blasfêmia. E também nós vamos ver um detalhe que eu, mesmo quando era católico, quando li isso eu já entendi. Diz que Apocalipse 13, 5 a 7 diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Então, blasfêmia é quando você fala em nome de Deus ou quer substituir a Deus. Diz que deu-se-lhe poder para agir durante 42 meses. Então, esse poder, né, que nós já revelo que é o poder papal, ele ia agir na humanidade durante 42 meses. Esses 42 meses multiplicado por 30 é 1.260 dias ou 1.260 anos. Então, o poder papal é o único que cumpre
todo esse período de existência. Ele existe desde o ano 538, ainda hoje existe esse poder papal. E diz que esse poder abriria a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o nome de Deus, porque ele diz que é Deus. Né? E o tabernáculo de Deus é o que? Tabernáculo significa moradia de Deus, ou seja, a presença de Deus na terra. Quem é que viveu aqui na terra como Deus? Jesus. E diz, dos que habitam no céu, e diz que uma das coisas aqui, que você tiver dúvida, você vai acabar agora, diz que foi permitido esse poder fazer guerra aos santos e vencer. Aí vem as inquisições. E quando era católico, questionar por que eles perseguiram e matou tanta gente. Né? E aí está Deus revelando aqui. Esse poder papal persegue os santos. Quem são os santos? Que guardam o monumento de Deus e seguem a Bíblia. E você vê as inquisições justamente a quem estava lendo a Bíblia e querendo obedecer a Bíblia. E diz que Deus lhe poder sobre toda a língua, povo e nação. Então, se você tinha dúvida ainda que era o poder papal, agora eu espero que tenha acabado. Aqui diz Apocalipse 17, 3 e 6, completa. Levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. A besta é o poder papal. E quem é a mulher? É a igreja. Então, a igreja, ela tem o quê? É quem controla o poder. A igreja controla o poder. E a besta, o que? São multidões de povos que dão poder, né? Que a mulher conduz, ou seja, a igreja conduz, e o poder papal conduz. Estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ó, essa besta é aquela besta que sobe do mar. Então, a mulher e a igreja estava sentada, conduzindo, né, o poder papal. E a mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada com ouro. Então, se você vê na história quem se teve envolvida, né? Com riqueza e poder, com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha ainda na mão um cálice. Quem usa um cálice para falar em nome de Deus? Eu tomei hóstia por anos, né? Então eu sei que aqui, esse cálice aqui não tem outro poder. Cheio de abominações, a Bíblia diz, infelizmente, esse cálice. E de imundícia da fornicação, porque ele não está adorando a Deus de fato. Na sua testa estava escrito o nome dessa mulher, dessa igreja, desse poder. Mistério, a grande Babilônia. Babilônia significa confusão. A mãe das prostituições e abominações da terra. Então, o poder papal está envolvido com o mistério que vem de onde? Da Babilônia. A Babilônia ensinava as pessoas a adorar o quê? O Deus Sol e a deusa Lua. Quem é o Deus Sol? Está relacionado com o dia do domingo. E a deusa Lua? Com o dia, né, da sexta-feira. É a deusa Lua. E diz que vi que essa mulher, ou seja, a igreja, estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue do testemunho de Jesus. Aí, quando eu li isso aqui, minhas dúvidas acabaram. Espero que a sua se acabe. Quem é que estava embriagada com o sangue dos santos? Quem esteve envolvido com a morte dos santos, nas inquisições? Poder papal. E venda eu maravilhei-me com grande alegria. Então, se a besta sobe, né, do mal, poder papal, eles mesmos revelam. O próprio X pequeno declara, né, os documentos dele. A igreja tem perseguido. Apenas um principiante na história da igreja negaria isso. Eles mesmos estão falando aqui. Ó. Quando ela crê que é bom empregar força, irá usar. Então ele está falando do futuro ainda. Quando for necessário usar força, eles vão usar. E a Bíblia diz que eles vão usar mesmo. Aqui diz mais, né, que os santos serão entregues na sua mão por quanto tempo? Por um tempo, tempo e metade de um tempo. Está lá em Daniel 7:25. Um tempo é um ano, 2 tempos, né, 2 anos e metade do tempo, meio ano. 3 anos e meio. É a mesma coisa, né? De 1.260 anos. É a mesma coisa dos 42 meses. O chifre teria um tempo específico para destruir e matar os cristãos. Isso foi desde quando? Do ano 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. O que aconteceu nessa época? Né? Daqui a pouco vamos descobrir. Espero que você tenha paciência e aproveite esse tempo aqui. Essa lição, né, vai abrir muita coisa para você.
Diz aqui, proferirá palavras contra o Altíssimo, Daniel 7:25. Aqui no documento deles, no Católico Nacional de 1895, né, o próprio poder papal, o chifre pequeno, diz: o Papa não é apenas representante de Jesus. Aí é por isso que a Bíblia diz que ele fala blasfêmia. Mas ele é Jesus, né, oculto sob o véu da carne. E se ele nunca mudar esses documentos, não, nem essas afirmações. Continua sendo documento. No documento emitido por Francisco Laudato Si, no número 237, ele fala do que é a adoração ao Império Babilônico, né, do Deus Sol. Está aqui, ó. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Domingo é o dia do Deus Sol. Este dia, a semelhança do sábado judaico. Né? Eles citam a Bíblia, mas não querem obedecer à Bíblia. É-nos oferecido como o dia de cura das relações do ser humano com a Deus, consigo mesmo, com outro e com o mundo. Eles falam que domingo é o dia da ressurreição, né? Mas não é o dia de ser guardado como mandamento. Jesus nunca falou isso. Eles falam o primeiro dia da nova criação. Onde é que está escrito isso? Da nova criação. E tem suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. Eles falam que, além disso, esse dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. São citações deles mesmos, falando que o dia que deve ser guardado no Laudato Si é o dia do domingo, dia do Deus Sol. E ele ainda relaciona agora o quê? Que a Eucaristia difunde sua luz a semana inteira, encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Então, hoje eles já estão usando outro argumento, que é o quê? Climate Sunday. É o domingo climático, domingo do clima. Eu peguei esse aqui, ó, e foi escrito, né, na própria Vaticano, 8 de junho de 2020. Então, eles mesmos revelam que a marca, o sinal ou marca que retrata o poder papal é a guarda do domingo. Então, aquela imagem da besta é o quê? A guarda, está relacionado com a guarda do domingo. E eles estão aqui tentando conduzir a humanidade hoje com as mudanças climáticas para estabelecer um dia de domingo climático. Não vai ser o sábado que eles vão querer que as pessoas guardem. É o domingo. O domingo do clima para uma igreja sempre mais ativa. Está aqui, ó. As igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar da iniciativa do Domingo do Clima, organizada pela Ambiente, né? Rede Ambiente, né? O objetivo é sensibilizar cada vez mais sobre a questão da mudança climática. Então, eles usaram a ciência para criar e justificar as mudanças climáticas, né, baseada, né, em questão de emissão de CO2, né, não tem nada a ver com a verdade. Tem mais a ver com o sol e tem mais a ver com as profecias e a desobediência do ser humano aos mandamentos de Deus, que está acontecendo na natureza, e menos a ver com a emissão de CO2. O Sunday Climate é o nome da iniciativa que as igrejas, né, Irlanda foram convidadas a participar por um ano, dando origem ao Domingo do Clima. O início está previsto aqui para setembro de 2020. Nós já estamos em 2024. Então, prossegue tudo isso. Mas a Bíblia diz que a besta que sobe do mar ia ser ferida. E aí nós vamos ter mais elementos para ver como o poder papal é a besta que sobe do mar. Napoleão Bonaparte, maçom, muitos não querem citar, né, que ele era maçom grau 33, né, mandou 3 maçons, né, Garibaldi, Cavour e Mazzini, para prender o Papa Pio VI, né, que foi preso e morreu em 1799. E diz aqui, as fontes que eu peguei, diz: a Aliança Anticatólica deu um golpe final sobre a autoridade do Papa. O Estado Pontifício foi abatido por 3 grandes mestres maçons, Mazzini, Garibaldi e Cavour, depois de uma longa política militar. Então, os maçons estão relacionados com a profecias. A maçonaria relacionada com a profecia. Estavam no passado e estão hoje no presente. Mesmo que você queira não aceitar ou não perceba ainda. Mas eles têm tudo a ver com os acontecimentos finais da história da humanidade. As maçonarias e as sociedades secretas que compõem as maçonarias. E aí, ó, Benito Mussolini, que criou o fascismo, que alguns dizem que o fascismo é de direita, o fascismo nunca foi de direita. Benito Mussolini era de esquerda, pertencia à esquerda e criou o fascismo. Ah, não, mas ele usou elementos de direita. Não, ele pegou algumas coisas que interessavam para ele no momento e ele usou. Mas ele cita, e eu tenho um documento dele afirmando que
continuou sendo um socialista de esquerda. Nunca mudou. E aí, mas ele perseguiu os movimentos de esquerda, perseguiu. Hoje também eles lutam entre eles mesmos. E aí, cumpre-se a profecia, né? Que o poder papal, ou seja, a besta que sobe do mar, ia ser ferida. Né? E foi ferida, mas ia ser restaurada. Então, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Para quê? Para que Benito Mussolini viesse assinar um documento em 1929, Tratado de Latrão, 11 de fevereiro de 1929, restaurando o poder temporal do Papa, o qual passou a ter domínio sobre a cidade do Vaticano. Aqui está o Papa Pio XI, né, que foi restabelecido. Que ou você está seguindo a Deus ou você está seguindo o inimigo. Mesmo que você não queira. Muitos deles aqui dizem que são ateus, né? Ah, não confio em Deus, não sigo Deus. Não segue Deus mesmo, não. Mas segue os planos de Satanás. Eles aqui, nos interesses deles, estavam cumprindo as profecias. E aí nós podemos dizer que Deus fala sobre a besta que sobe da terra. Essa besta que sobe da terra, nós vemos aqui, né? Washington, né, um dos primeiros presidentes, eu acho que foi o primeiro aqui, fazendo uma cerimônia onde hoje nós temos o Capitólio, uma cerimônia maçônica, né, criando, né, os Estados Unidos. Não falei que a maçonaria tinha tudo a ver com as profecias? Então, houve guerra lá na Europa, né, eles foram expulsos, os que vieram muitos maçons, né, e estabelecer os Estados Unidos. E a Bíblia diz que é uma besta que sobe da terra. Dentro das maçonarias, né, eles relacionam Washington, né, a estátua de Washington, da mesma forma que um deus que eles chamam Baphomet, que é um bode. E um bode parece com um cordeiro. Né? E aí a profecia de Apocalipse 13, 11 a 12 diz: e vi subir da terra outra besta. Como é que ele é? Diz: tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro. Um bode não tem 2 chifres semelhantes ao cordeiro? Tem. Mas não é o cordeiro. Quem é o cordeiro? É Jesus. Mas esse bode aqui está representando quem? É Satanás. E diz que esse bode falava de fato como um dragão. E quem é esse bode? Ele tem a ver com a maçonaria? Tem a ver com os protestantes? Tem. O protestantismo e a maçonaria estão juntos. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então eles começaram a alcançar poder nos Estados Unidos. Na presença de quem? Do poder papal. E faz com que a terra, os que nela habitem, adorem a primeira. Então, no final da história, os protestantes que fugiram, né, das perseguições religiosas que estavam ocorrendo na Europa, vão devolver o poder para quem? A Bíblia diz aqui, para a primeira besta, que é o poder papal. E vai curar a chaga que tinha sido ferida. Quem é que faz isso? As maçonarias. A sociedade secreta. Quem mais? Os jesuítas. Os jesuítas, eles controlam as maçonarias. Eles controlam as maçonarias de Jesus. E diz aqui, ó, Meli Penhal, pegando um trecho aqui interessante. A maçonaria, como todas as religiões, então ele está reconhecendo que ela é a religião. Todos os mistérios, o hermetismo e a alquimia esconde seus segredos de todos, exceto dos adeptos sábios e eleitos. Então, quem é esses adeptos sábios e eleitos? Eles observam você. Eles veem que você tem perfil para seguir os planos, né, do Deus que eles chamam, né? A Bíblia chama, que a Bíblia diz que revela o nome desse Deus, está lá em Apocalipse, né? 9. Apocalipse capítulo 9. Você vai saber aqui o nome dele. Né? E diz que tinham sob si um rei. Era o anjo do abismo. O abismo é o quê? A terra é o abismo. E quem é um anjo? Satanás é um anjo. Em hebreu, o nome dele era Abaddon. Em grego, Apolion. Então, dentro das lojas maçônicas, dependendo da situação que você se encontra, né, você pode chegar a descobrir que o Deus que é adorado na sociedade secreta é o Abaddon. E diz, usam falsas explicações, falsas interpretações sobre seu símbolo para enganar aqueles que merecem somente ser enganados, para esconder a verdade que chama de luz e afastá-lo. Então, tenha cuidado se você não está sendo envolvido nisso. Rogue a Deus para te proteger e para te iluminar, para que você possa entender o que está acontecendo.
Aqui eu digo para você aqui, ó, no livro Serviço Cristão, página 50, Deus revelou para o irmão White. Diz que o mundo é um teatro. Quem são os atores? Seus habitantes. E o que é que estão fazendo? Estão se preparando para fazer sua parte no último grande drama. Que drama é esse? Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Que cenas são essas? Satanás vai se apresentar como Cristo. É por isso que dentro das lojas maçônicas eles só aceitam pessoas que são religiosas e que eles queiram se unir todas as religiões, porque Satanás quer unificar todas as religiões. E ele quer vir o quê? Dizendo que é Jesus, que Cristo significa Messias, ungido, operando com todo engano de injustiça, onde? Naqueles que estão se unindo em sociedades secretas. Aí tem o Vanguard Groups, né? Black Rocks, né? Que as grandes, né? Fundos, né? Tem essas pessoas, né? Que detêm a maior parte da riqueza do mundo. Fazem parte desses grupos, sociedades secretas. Estão eles cedendo a paixão por confederar-se, estão se unindo, estão executando os planos do inimigo, vão comprando todas as empresas, daqui a pouco todas as empresas pertencem a eles. A causa vai seguir o efeito. No final, quem vai assumir o poder? Poder papal. Aqui nós podemos ver um exemplo aqui, ó. Numa reunião virtual do Fórum Econômico Mundial, eles propuseram o grande reinício, o grande reset. Em inglês, grande reset, great reset. Temos a oportunidade de ouro para tirar algo bom dessa crise Covid. Covid foi criado para criar uma crise artificial. As ondas de choque sem precedentes podem tornar as pessoas mais receptivas. Grande visão de mudança. Nós deixamos de viver em regimes democráticos e passamos a viver em regimes socialistas, onde o poder era controlado por poucas pessoas. O príncipe Charles, aqui, um dos líderes do evento, em um artigo publicado no site do Fórum Econômico Mundial, o fundador, né, que é o Klaus Schwab, né, que foi seguidor, né, do Henry Kissinger, o mundo deve agir conjuntamente, rapidamente, para renovar todos os aspectos das nossas sociedades e economias, desde a educação até os contratos sociais e as condições de trabalho. Por isso que agora trabalhar online agora virou padrão, porque você gasta sua energia, né, consome seu tempo, você trabalha mais na sua casa e você não vai consumir os recursos da empresa. E você vai trabalhar mais ainda. E a empresa vai cobrar de você isso aí, que é o trabalho, né, home office. Todos os países dos Estados Unidos e da China devem participar. Todos os setores, bem como a tecnologia de petróleo e gás, devem ser transformadas. Por isso que eles querem dizer que vai mudar a matriz energética, né? Mas eles vão mudar a energética, mas as mesmas empresas que controlam o petróleo hoje vão ser as que vão controlar a energia elétrica, os carros elétricos. Pode ver, não são as mesmas. Em suma, precisamos fazer um grande reinício de quê? Do capitalismo, não é do socialismo, não. Esse reinício do capitalismo é o quê? É implantar o socialismo no mundo. E o que é o socialismo? É o sistema de governo onde o Estado é tudo. Onde o Estado quer controlar até o que você pensa. Por isso que eles querem controlar a internet. E se dizer que o que é fake news, o que não é fake news. Aí cria-se o gabinete, né, da verdade, como já foi criado no Brasil, para monitorar o que as pessoas estão falando. E o que eles acharem que é verdade ou não, eles vão te multar, processar. Isso é o socialismo. É onde o Estado quer controlar até o que você pensa. E no final ele quer controlar quem você adora. Isso é que é o propósito final. E é aquele decreto que vai vir no futuro para impedir as pessoas de comprar ou vender. Ele vai começar a treinar. Já começou a treinar as pessoas, né? Quando houve a pandemia, né? Até fique em casa. E aí, se você sair, será preso, né? As questões e os argumentos que usavam, né, eram em função da questão de saúde. Não, mas no futuro vão ser outros argumentos, mas vão ser as mesmas coisas, controlar a população. Aqui diz, eventos finais, fala, pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, nós estamos muito perto dele, todos nós recebemos o selo Deus vivo. Oh, que glória! O que é o selo Deus vivo? Se a besta tem um selo, uma imagem, uma marca, tem, que é o domingo. E qual é o selo do Deus vivo? A guarda do sábado. É por isso que o Deus já está fazendo que muitas pessoas de várias denominações estão lendo a Bíblia e estão vendo a verdade do sábado. Isso é o quê? Sela. Quando é que Deus sela? Quando você aceita a verdade e você decide seguir.
Isso chama-se selar, ser selado na testa. E então diz que depois disso viu os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. Aí as guerras mundiais vão piorar. Diz, e viu o quê? Fomes, imagine, vai ter mais fome. Epidemias, só mais epidemias. Espada, ou seja, guerra. Nação se levantando contra nação e o mundo inteiro. Agora é o mundo inteiro em conflito. O Espírito de Deus terá se retirado. A maior parte das pessoas. Nós estamos aí próximo que isso aconteça. Mas Deus, Jesus falou para mim e para você, ó. Apocalipse 22, 10 a 12. Diz, não cele as palavras da profecia desse livro. É por isso que eu estou falando isso aqui tudo para você hoje. Porque próximo está o tempo. Jesus falou que próximo está o tempo. Hoje é que está próximo mesmo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justificado. Quem é santo, que seja santificado. Nós sabemos como é que é santificado. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E Deus já te deu um bom fim de semana. Já deseja te um feliz sábado a ti e teus familiares. E quando é que começa o sábado? Pôr do sol da sexta a pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.